Fala, torcida palmeirense. Que alegria, hein? Segunda virou terça e o sorriso continua estampado no rosto do torcedor alviverde. Não tem jeito, quando o Palmeiras vence, ainda mais da forma como venceu, a semana começa diferente. E olha, não foi qualquer vitória, foi daquelas que entram para a história, que fazem o coração bater mais forte e o sangue verde correr mais quente nas veias. Uma virada épica no Choque Rei, diante do maior rival estadual, dentro do Morumbi, com autoridade, com alma, com aquele futebol que dá orgulho de assistir. E enquanto a torcida do Palmeiras canta e vibra, tem muito rival chorando. Os tricas estão inconformados, os flamenguistas já começaram a dar aquela reclamada básica, é o sintoma clássico de quem vê o Verdão crescendo na hora decisiva. A liderança do Campeonato Brasileiro voltou para onde nunca deveria ter saído, o Allianz Parque é o endereço dela. E os adversários estão sentindo. Basta ligar a TV ou abrir uma rede social para ver o mimimi rolando solto. Reclamação de arbitragem, teoria da conspiração, tentativa de desmerecer o resultado. A velha ladainha de quem não sabe perder e não tem coragem de reconhecer a superioridade do Palmeiras. Mas vamos falar a real. O primeiro tempo foi difícil? Foi. São Paulo pressionou, fez 2 gols, criou chances. Mas o Palmeiras não se entregou. Voltou pro segundo tempo com outra postura, com garra, com estratégia, com mudanças pontuais que funcionaram. Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso dos últimos anos no futebol brasileiro, mostrou mais uma vez que sabe ler o jogo como poucos. Fez as substituições certas, apostou em nomes que entraram com fome de bola e mudou o rumo da partida. O resultado foi uma virada que não só garantiu 3 pontos, mas mostrou para todo mundo quem manda nesse campeonato. A verdade é que o choro é livre. Reclamaram de pênalti, de lance interpretativo, de tudo. Só esqueceram de reclamar da própria incompetência de segurar a vantagem. O Palmeiras amassou no segundo tempo, dominou completamente. O VAR, inclusive, deu uma explicação clara sobre o lance que gerou mais discussão. O Andréas Pereira chegou primeiro na bola, o jogador do São Paulo não teria condição de alcançar, e o toque que aconteceu foi completamente acidental. Jogo que segue. 3-2 no placar e os 3 pontos na conta. E não é só o São Paulo que está sentindo, não. Do outro lado, o Flamengo também começa a se preocupar. Aquela confiança exagerada de que o título era certo já virou incerteza. Os caras estavam falando que ninguém ia tirar a taça deles, que tinham o melhor elenco, os melhores jogadores, que o Palmeiras não tinha força para acompanhar. Mas agora estão aí, fazendo conta, secando, reclamando de arbitragem, dizendo que o Verdão só vence com ajuda. A mulambada tá chorando mais do que as tricas, dá para acreditar? E olha que nem foi só o resultado que incomodou, foi a forma como aconteceu. Porque uma virada dessa, no Morumbi, no Clássico, mostra que o Palmeiras está mais vivo do que nunca. Mostra que o time é cascudo, que tem elenco, que tem comando, que tem mentalidade vencedora. E os jogadores entenderam isso muito bem. Veio o primeiro gol, veio o segundo, e quando saiu o terceiro, a explosão foi inevitável. O torcedor pulou da cadeira, gritou, se emocionou. Não é à toa que a mídia tentou amenizar a situação. Mas teve um ou outro comentarista que resolveu falar a verdade, dar o braço a torcer. Teve quem reconhecesse a grandeza do Palmeiras, a força do elenco, o trabalho de Abel Ferreira e a capacidade de virar uma partida grande como essa. Porque, no fundo, todo mundo sabe, o Palmeiras não ganhou por acaso. Ganhou porque é melhor, porque está mais preparado, porque tem um projeto sólido, coerente e vitorioso. E agora, foco total no próximo desafio. Sábado tem mais, e o adversário é o Juventude, em casa. A expectativa é alta, mas o desafio também. Vai ter desfalque, sim, e não são poucos. Gustavo Gomes, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Piquerez, Richard Rios, Facundo Torres e outros nomes importantes vão estar fora, por lesão, convocação ou suspensão. Mas o torcedor sabe, quando o Palmeiras precisa, o grupo responde. Já mostrou isso antes e pode mostrar de novo. Entre os disponíveis, nomes como Rafael Veiga, Felipe Anderson,
Andréas Pereira, Alan, Maurício, Lázaro e outros jovens da base podem ser fundamentais. A garotada vem pedindo passagem, e alguns já mostraram que podem dar conta do recado. O jogo contra o São Paulo foi a prova de que mesmo com desfalques, o Palmeiras tem opções de qualidade, jogadores comprometidos e um treinador que sabe tirar o melhor de cada um. A comissão técnica vai ter a semana inteira para ajustar o time, trabalhar tática, posicionamento e entrosamento. O jogo de sábado é chave para manter a liderança e abrir vantagem. Cada ponto agora faz diferença. Não dá para vacilar. O torcedor sabe que não tem jogo fácil e que cada rodada pode decidir o destino do título. Por isso, o apoio da torcida será fundamental. O treino dessa semana começou com atividades regenerativas para os titulares e quem atuou mais de 45 minutos no clássico. Os demais já foram para o campo com bola, sob o comando de Abel Ferreira. Entre eles, nomes como Bruno Rodrigues, Michael, Jefté e os goleiros reservas. É a preparação que começa desde cedo, sem perder tempo. O elenco sabe que a hora é agora, e cada treino conta. Além disso, o Verdão segue monitorando o departamento médico. Ramon Sosa teve uma lesão na coxa esquerda e iniciou o tratamento. Kelvin, por sua vez, avançou no processo de recuperação e já começou a trabalhar no campo. Quem sabe não pinta como opção para o jogo do fim de semana. Paulinho e Lucas Evangelista seguem em tratamento, mas o clube mantém a esperança de ter mais nomes disponíveis nas próximas semanas. E mesmo com tantos desfalques, o clima no elenco é de confiança. O ambiente é positivo, e a vitória no clássico fortaleceu ainda mais a união do grupo. Jogadores mais experientes puxam a responsabilidade, os jovens seguem sendo preparados e ganhando confiança. E o técnico Abel Ferreira continua sendo o grande maestro dessa orquestra. Não é qualquer um que comanda uma virada histórica no Morumbi e depois consegue manter o grupo focado no próximo compromisso. A torcida reconhece isso. E não só reconhece, como participa. Um exemplo claro disso é o apoio que o canal Verdão Campeão vem recebendo da galera. Nomes como Manuel Santana, Cosma Damiana, Elídio, Luiz Carlos Merlin e tantos outros estão ajudando, participando, se envolvendo. Isso mostra como o torcedor palmeirense é engajado, presente, e sente orgulho do time e do conteúdo que consome. Aliás, o depoimento do torcedor Manuel Santana foi de arrepiar. Ele contou como assistiu o jogo, como viveu a emoção da virada e como resolveu apoiar ainda mais o canal. Disse que pretende doar camisas para torcedores que não têm condições de comprar uma oficial. Isso é Palmeiras. Isso é torcida de verdade. Não é só sobre futebol, é sobre comunidade, sobre carinho, sobre valores. E o mais bonito foi ver o quanto ele se emocionou, mesmo assistindo sozinho em casa. Ele saiu do convívio dos filhos no intervalo, com o time perdendo, para evitar extravasar em um ambiente com crianças. Foi para casa, viu a virada e sentiu cada gol no coração. Disse que recebeu vídeos dos filhos, mensagens, e que tudo isso tornou a experiência ainda mais especial. Essas histórias são o combustível da torcida palmeirense. São esses momentos que fazem tudo valer a pena. Não é só o título, não é só o resultado. É o sentimento que vem junto, é o orgulho de ver o time batalhando, virando o jogo, superando as adversidades. E a semana ainda tá só começando, hein? A atmosfera que ficou no ar depois dessa vitória contra o São Paulo é algo que mexe com o torcedor, que resgata aquele orgulho de vestir a camisa, que reacende a chama do "eu acredito". Porque ganhar um clássico é bom, mas ganhar com autoridade, de virada, jogando futebol de verdade, é ainda melhor. O torcedor sente no peito quando o time entra em campo com alma, e foi exatamente isso que o Palmeiras mostrou no Morumbi: alma, vontade e qualidade. E aí, como sempre acontece quando o Verdão impõe respeito, começam a aparecer os analistas da tragédia. Tem comentarista que finge que não viu o jogo, que ignora os méritos da equipe, que repete discurso decorado de que foi erro de arbitragem, que o Palmeiras só venceu porque o juiz ajudou. Mas basta assistir os 90 minutos, com um mínimo de imparcialidade, para ver que não tem essa de ajuda. O que teve foi bola no chão, intensidade, leitura tática e jogadores que honraram a camisa. O Palmeiras foi superior no momento certo,
E quem acompanha futebol sabe o quanto isso é difícil de fazer em um clássico fora de casa. A virada não caiu do céu, ela foi construída. Construída com o dedo do treinador, com a entrada dos jogadores certos, com a mudança de postura, com a inteligência de saber a hora de atacar e a hora de segurar. E principalmente, com confiança. O Palmeiras não se desmancha em desvantagem. Esse elenco, já testado em decisões muito maiores, sabe o peso da camisa que carrega. Não é um time qualquer, é o Palmeiras, o maior campeão do Brasil. E é por isso que rival sente, imprensa se incomoda e torcedor se emociona. E vamos falar a verdade, né? Os próprios São Paulinos sabem que deixaram escapar uma vitória porque enfrentaram um time muito mais preparado. O próprio técnico deles não conseguiu dar resposta no segundo tempo. O Palmeiras engoliu o São Paulo. Teve pênalti não marcado? Teve. Mas passou, e o Palmeiras não ficou preso a isso. Virou o jogo na bola, com raça e com qualidade. Enquanto isso, tem rival que perde e corre pro microfone para culpar todo mundo, menos a própria limitação. E quem estava no estádio, quem assistiu de casa, quem ouviu no rádio ou viu os lances nas redes, todo mundo entendeu a mesma coisa, esse Palmeiras não brinca. Pode até começar mal, mas quando encaixa, é difícil de segurar. O meio-campo começou travado, mas depois que o time encontrou o espaço, ninguém segurou mais. Veiga cresceu, Andréas dominou o ritmo, Alan apareceu bem, Felipe Anderson deu outra cara ao setor ofensivo e o time foi para cima com coragem. Não se intimidou, não aceitou o resultado, não se conformou com a derrota parcial. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo com desfalques importantes, com jogadores convocados e lesionados, o Palmeiras se vira. Mostra o tamanho do elenco. Mostra o quanto o planejamento do clube nos últimos anos foi certeiro. Porque enquanto muitos dependem de uma ou duas estrelas, o Palmeiras tem grupo. E quando o grupo é forte, não importa quem está em campo, o nível se mantém alto. O torcedor palmeirense já aprendeu que pode confiar. Agora, com a liderança na mão, o foco vira totalmente para o duelo contra o Juventude. E esse jogo tem cara de armadilha. Time que está em crescimento, que gosta de surpreender e que vai querer complicar a vida do Palmeiras dentro do Allianz. Ainda mais sabendo dos desfalques. Mas é justamente nesse tipo de jogo que o elenco precisa mostrar maturidade. Saber dosar, controlar o ritmo e buscar os 3 pontos com inteligência. Porque manter a liderança agora é fundamental, principalmente com o Flamengo e o Cruzeiro colando ali na briga. É nessas rodadas intermediárias que se ganha campeonato. Não é só em clássico, não é só em jogo contra adversário direto. É contra o Juventude, é contra o Atlético Goianiense, é nesses jogos que a pontuação tem que vir cheia. E o Palmeiras sabe disso. Abel Ferreira sabe disso. E por mais que falem, por mais que tentem tirar o mérito, o trabalho do português continua sendo exemplo no futebol brasileiro. Mesmo com críticas aqui e ali, ele mostra que segue aprendendo, evoluindo, corrigindo erros. E mais uma vez, provou que sabe mexer no time quando precisa. Contra o São Paulo, não teve medo de mudar, de arriscar, e colheu os frutos. Os jogadores que vão a campo sábado precisam carregar essa energia da virada. O jogo contra o São Paulo não pode ser apenas uma lembrança feliz, tem que ser combustível. Combustível para manter a intensidade, para buscar mais uma vitória e seguir no topo da tabela. O campeonato é longo, e qualquer deslize custa caro. Por isso, o torcedor tem que estar junto, empurrando, acreditando e apoiando quem entrar em campo. E falando em torcida, os áudios dos palmeirenses no canal Verdão Campeão são uma atração à parte. É emocionante ver como cada torcedor viveu esse jogo. O Manuel Santana, por exemplo, saiu da casa dos filhos ainda no primeiro tempo, porque não queria xingar perto das crianças. Foi para casa, viu a virada sozinho, se emocionou, gritou, vibrou. E depois ainda mandou mensagem falando que quer doar camisa para quem não tem condições. Isso é o Palmeiras. Isso é torcedor de verdade, que sente, que vive, que compartilha. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
O mundo do futebol mineiro está em polvorosa e torcedores do Cruzeiro ainda tentam digerir a notícia que começou a circular nas redes sociais na manhã desta segunda-feira. Caio Jorge, o atacante que vinha sendo o principal destaque da equipe celeste, estaria de malas prontas para o Palmeiras. Segundo rumores ainda não confirmados oficialmente, a negociação estaria avançada e envolveria valores milionários, deixando o Cruzeiro em situação delicada, especialmente às vésperas de compromissos importantes pelo Brasileirão. O jovem atacante, que vinha conquistando corações no Mineirão com sua habilidade, velocidade e faro de gol, teria despertado o interesse do clube paulista há algumas semanas. Fontes próximas ao jogador indicam que Caio Jorge já teria mantido conversas com a diretoria do Palmeiras, onde a promessa de um projeto mais ambicioso e participação em competições internacionais teria sido decisiva para a possível transferência. A diretoria do Cruzeiro, por sua vez, se mantém em silêncio, mas nos bastidores há um clima de apreensão e pressão para tentar segurar o atleta, que se tornou peça-chave no esquema tático da equipe. A torcida celeste, conhecida por sua paixão e fervor, reagiu com surpresa e indignação às primeiras notícias. Nas redes sociais, fãs do clube mineiro questionam os motivos da saída de Caio Jorge e especulam sobre possíveis reforços que poderiam amenizar o impacto de sua saída. Enquanto isso, o Palmeiras parece confiante, e rumores indicam que a negociação pode se concretizar nas próximas semanas, transformando o atacante em mais um reforço de peso para o time alviverde. Se a transferência se confirmar, será um verdadeiro golpe para o Cruzeiro, que perdeu não apenas um jogador de talento, mas também uma referência dentro e fora de campo. Para o Palmeiras, a possível contratação de Caio Jorge significaria uma adição estratégica em seu elenco, reforçando a ambição de brigar por títulos nacionais e internacionais. Enquanto os clubes ainda não se pronunciam oficialmente, o que se percebe é que o burburinho em torno do craque mineiro promete movimentar o mercado e os corações da torcida. O cenário está montado para um dos capítulos mais comentados desta temporada, e os próximos dias serão decisivos para definir se Caio Jorge realmente trocará o céu azul de Minas pelo verde do Palmeiras. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!